Quero compartilhar com você 3 princípios, 3 chaves que na verdade Jesus nunca disse. E a gente precisa entender o que Jesus disse, mas a gente também precisa ter consciência daquilo que Ele não disse. A coisa mais frustrante que você pode viver é estar à espera que Deus cumpra algo que Ele nunca falou que faria. Você está comigo? Diga amém. Então a mensagem de hoje é 3 coisas que Jesus nunca disse. Sacode pelo menos 3 pessoas perto de você e fala: irmão, tem 3 coisas que Jesus nunca disse. Isso, fala com quem está do outro lado para ninguém ficar com ciúme nessa noite. Primeira coisa que Jesus nunca disse é que seria rápido. Jesus nunca disse que seria rápido, mas não foi um problema para Pedro, não foi um problema para José, não foi um problema para Davi, não foi um problema para a maior parte dos heróis da fé, mas tem sido um problema para a nossa geração. E é por isso que muita gente que está a alguns passos de viver o maior romper da sua história tem desistido por não saber que está mais perto do que você imagina. 5 anos é muito tempo, pastor. 10 anos é muito tempo, pastor. 2 anos é muito tempo, pastor. Mas e se a gente tiver o entendimento que o que Deus tem para nós não vai durar por alguns anos, mas vai durar para sempre? As palavras que Deus tem para nós são palavras de vida eterna. As crises duram um tempo, mas pega essa chave, irmão. O tempo que dura o processo é muito menor do que o tempo que dura a promessa. Eu vou falar mais uma vez, vai fazer sentido para alguém. Você que está lá na galeria, pega isso em nome de Jesus. O tempo que dura o teu processo é infinitamente menor do que o tempo que vai durar a sua promessa. Eu sou casado há 14 anos. Namorei 1 ano, noivei 10 meses. Então o tempo do meu casamento já é 7 vezes maior do que o tempo da minha espera. E quando eu estiver fazendo 40 anos de casado, já vai ser 20 vezes maior do que a minha espera. E quando eu estiver fazendo 60 anos de casado, alguém pode dizer: glória a Deus por isso, me ajuda aí, irmão. Já vai ser 30 vezes maior do que a minha espera. Quantos jovens falam para mim: pastor, 3 meses é muito tempo para eu esperar até o meu casamento. Irmão, ela é a mulher da sua vida. Então vale a pena esperar 3 meses por alguém que vai estar com você para sempre. Irmão, olha para mim. Quando eu tenho consciência da durabilidade da promessa, eu não me movo mais por uma janela de tempo. 1 mês, 1 ano, 5 anos não são nada comparado àquilo que o Senhor tem guardado para nós. Você crê nisso? Então guarda isso em nome de Jesus. Jesus nunca disse que seria rápido. Jesus nunca disse que seria rápido. Em 2017 eu fiquei 35 dias internado, usando fralda, catéter na minha jugular, meu coração estava quase parando. E é interessante porque 35 dias me deram autoridade para ministrar cura nos últimos 5 anos. 35 dias no vale me deram autoridade para ministrar os próximos 5 dias sobre as águas. Irmão, olha para mim. Você só vai ser promovido no lugar em que você já foi provado. Você está sendo provado em finanças? Se você permanecer e não duvidar, se você confiar e não desistir, se você continuar e não olhar para trás, é nesse lugar que Deus vai fluir com você. É nesse lugar que Deus vai exaltar você. É nesse lugar que Deus vai abençoar você. Vamos, igreja, é nesse lugar que Deus vai fazer aquilo que naturalmente você não poderia. É no lugar da dor, é no lugar da vergonha, é no lugar da falta, é no lugar da dúvida. É nesse lugar que o Evangelho prospera, é nesse lugar que o Evangelho se move, é nesse lugar que a gente vê a glória de Deus se revelando a favor de nós. Sabe, durante alguns anos eu
Eu chegava até a me perguntar: Deus, será que é difícil só para mim? Que eu casei cedo, com 20 anos, na primeira gravidez da minha esposa, ela teve bipolaridade gestacional. Faltava 3 meses para o nosso bebê nascer, o quarto estava todo pronto, o enxoval todo pronto. E a minha esposa agora estava com bipolaridade gestacional. Ao invés de fazer pré-natal, a gente estava indo para psiquiatra. E a nossa preocupação é que a médica disse que se depois que o bebê nascesse, a Kezinha não ficasse sã, ela teria que ter tratamento durante toda a sua vida. Estou com 20 e poucos anos, a minha esposa está com bipolaridade, com o meu primeiro bebê dentro da barriga, minha empresa falindo. E a grande verdade é que uma coisa que a gente ouvia nos bastidores, nos corredores, porque os corredores falam, a multidão tem uma opinião a respeito da tua história. E a verdade é que você tem que escolher se vai ficar com a voz da multidão ou com a palavra de Deus. Os ruídos têm cessado muito mais pessoas do que você imagina. Às vezes a gente se prende a uma palavra liberada em oculto e a gente esquece de uma promessa liberada sobre nós. Alguém disse: não vai acontecer, e você acredita que é uma verdade. Deus já disse inúmeras vezes: filho, em mim já aconteceu. E talvez você se esqueceu. Eu vim aqui nessa noite só te lembrar, irmão, quando a voz de Deus se torna mais alta no nosso coração do que os ruídos da multidão, não tem mais dúvida se vai acontecer. Você vai crer que já aconteceu. O que Deus promete não é algo que vai acontecer. O que Deus declara é algo que pelos olhos da fé já aconteceu. Você crê nisso? Então o ruído que estava nos bastidores era um casal tão novo, tinham tanto potencial, e agora a história deles vai acabar aí. O ministério deles era tão saudável, tão vivo. Irmão, olha para mim. Quando Jesus chega na casa da filha de Jairo, a multidão estava chorando a morte dela. Mas quando Jesus diz que ela vai ressuscitar, a multidão começa a rir e zombar dele. É fácil chorar com os que choram, difícil alguém crer no milagre que Deus já liberou sobre você. Você sabe por quê? Porque a sua crise todo mundo pode ver, mas os seus milagres você só enxerga pelos olhos da fé. A sua falta todo mundo vê, o problema no teu casamento todo mundo vê, as crises e as tempestades todo mundo vê, mas os milagres só estão acessíveis pelos olhos da fé. E é nesse momento em que toda a multidão tem uma opinião a seu respeito, que você tem que escolher com qual opinião você fica. E aí eu estou lá: Jesus, o Senhor me deu uma palavra e a imagem que o Senhor me deu, a visão que o Senhor me deu, não parece com o que eu estou vivendo. Então eu creio, não é o final da minha história. Cecília nasceu, Kezinha pegou ela no colo, e na maternidade Deus liberou a cura sobre a minha esposa. Cecília já tem 9 anos.